Olá, eu sou Niede Jagenari, contadora de histórias, e este é o projeto Histórias na Sua Escola. E eu quero apresentar para vocês hoje um pouco mais sobre o Cerrado brasileiro. Estão preparados? A gente vai ouvir um pouco mais de histórias de Nurit de Ben-Sussam. Cerrado, bioma torto? Isso mesmo. Você que está me ouvindo, que mora aqui no Distrito Federal, vive no Cerrado, sabia disso? E o Cerrado tem sido devastado e degradado. E todos nós temos que cuidar um pouco mais do nosso Cerrado. Por isso, eu vou contar para vocês algumas curiosidades. Quem aqui já tomou um picolé de mangaba, desconfia. Quem gosta de piqui sabe. Quem já comeu baru tem certeza. Muitos frutos do Cerrado são deliciosos. Muitas outras plantas também são usadas como cosmético e remédio, como a loteria, a calunga e o barbatimão. Outras espécies podem ser usadas na recuperação do solo, nos controles de pragas e doenças e na proteção contra a erosão. Além disso, a biodiversidade serve de inspiração para muitos produtos que a tecnologia desenvolve. Quer ver um exemplo chocante? Você já parou para pensar no velcro? Sim, o velcro, aquele que cola as coisas. Não é absolutamente incrível? Gruda mesmo. Você já pensou como é que alguém teve a ideia de desenvolver o velcro? Aqui parece que nada se cria, tudo se copia. Na natureza, não é mesmo? O inventor do velcro foi um suíço chamado Jorge. Ele notou nos seus passeios pelos campos que algumas sementes ficavam grudadas em suas roupas e no pelo do seu cachorro. Ele ficou então preocupado e ele resolveu examinar como é que aquelas sementes ficavam tão bem coladas nessas superfícies. E assim, copiando o mecanismo das sementes, nasceu o velcro. O que para as plantas é uma estratégia de dispersão de sementes, virou para nós uma ótima alternativa ao zíper e botões. Acontece que com a perda da diversidade, todos nós perdemos. Sim, a destruição do cerrado diminui a biodiversidade. E isso afeta o mundo todo. Perdemos muito. E perdemos também as nascentes de água, perdemos os rios, perdemos as cachoeiras, perdemos os nossos animais, perdemos as abelhas, perdemos também a regulação do clima. Por outro lado, ganhamos falta d'água, ganhamos um clima mais quente, ganhamos mais cheias, ganhamos secas mais radicais, ganhamos mais mosquitos, ganhamos mais doenças e certamente um mundo bem mais feio. Sem bichos, sem plantas, sem florestas e sem libélulas. Então não vale a pena quando a gente reclama e fala assim, o que será que está acontecendo com esse clima? Já sabe de onde vem a responsabilidade, né? A gente não pode dar pouca importância para o cerrado, a gente tem que dar muita importância. Sim, conservar, cuidar, porque o que a gente tem hoje no cerrado já não é mais suficiente para manter a sua biodiversidade, porque fora dos espaços protegidos, a destruição tem sido geral, sem regra alguma. Natureza virou terra de ninguém. E eu vou contar para vocês algumas dessas unidades de conservação, sabe? As unidades de conservação são espaços protegidos por lei, cujo objetivo maior é a conservação da natureza. E essas áreas no Brasil são divididas em dois tipos: unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Entre as unidades de proteção integral estão os parques nacionais, as reservas biológicas e as estações ecológicas. E entre as de uso sustentável, temos reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, florestas nacionais, área de proteção ambiental e reservas particulares de patrimônio natural. No Cerrado, cerca de 3% são unidades de conservação de proteção integral e mais ou menos 5% são unidades de uso sustentável. E sabe que vai fazer uma diferença enorme para o Cerrado? Vocês. Sim, vocês
que estão ouvindo essa história. Vocês precisam tomar uma atitude, sim, e se tornarem também defensores do nosso cerrado. Afinal de contas, eu tenho certeza que vocês gostam de passear ali na água mineral, naquele parque nacional, que vocês gostam de olhar pela janela do carro e ver a beleza dos ipês, ou desfrutar cada florada nova das árvores que passam pelo chão. E só vocês, sim, vocês são capazes de escrever uma nova história. E eu tenho certeza que a partir daqui, uma nova história vai ser escrita. E vale de tudo. Imaginar, fantasiar, escrever, mas sobretudo contar a história real do Cerrado brasileiro. E olha que eu tenho a alegria de chamar essa incrível escritora, pesquisadora, bióloga, Nurit, para contar um pouco mais para vocês. Sou eu. Opa. Oi. Olá. Olha, eu fiz aqui algumas anotações nesse livro, porque a história dele é maravilhosa. E eu vou começar perguntando assim, já que a gente tem aqui uma fonte de pesquisa, uma conhecedora do Cerrado, eu não vou perder essa oportunidade. Primeira pergunta que eu anotei aqui para fazer para vocês. Olha, gente, que livro lindo. Já tem aqui logo de cara o lobo-guará. Por que você diz que o Cerrado é um bioma azarado? Bom, pensa só. A gente mora num país que tem a Amazônia. A Amazônia é a floresta tropical mais exuberante do planeta. É uma coisa inacreditável, uma coisa incrível, impressionante. Floresta gigante. A gente tem também no Brasil a Mata Atlântica. A Mata Atlântica era uma floresta olha, ela pegava todo o litoral do Brasil, todo. Agora não tem mais nada, né? Mas era uma floresta incrível. Mas sabe o que é o mais impressionante da Mata Atlântica? É que a maior parte das espécies de plantas e de animais da Mata Atlântica só existia na Mata Atlântica. Não existia mais em lugar nenhum. Então, o que acontece? Esse pouco da Mata Atlântica que sobrou, uns 10%, é muito valioso, porque ali tem espécies que, se desaparecerem da Mata Atlântica, desaparecem do mundo todo. Então, olha só, a gente está num país que tem a Amazônia, floresta mega, super exuberante, a Mata Atlântica, que é aquele lugar super valioso, porque já está super destruído e tal. A gente tem a maior planície úmida do planeta, que é o Pantanal. Aí você olha para todas essas coisas e você também tem o Cerrado, que é uma savana, que todo mundo olha, vê um bando de capim, umas árvores tortas e pensa, cara, não dá, né? Olha, a Amazônia, quer preservar a Amazônia? Tudo bem, é uma floresta tropical, é super legal. Quer preservar a Mata Atlântica? Ok, tem umas espécies importantes. Preservar o Pantanal? Sim, né? Tem aqueles bichos legais, o tuiuiu, o jacaré. Agora o Cerrado, francamente. Então o que acontece? Num país que tem biomas, ou seja, ambientes e paisagens tão incríveis, a valorização do Cerrado fica em segundo, terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto plano. Não dão muita importância para o Cerrado, porque fica parecendo que os outros são muito mais importantes. E isso é uma coisa curiosa, porque isso leva a uma maior destruição do Cerrado. Porque você pensa assim, vamos aumentar a área de produção de soja do Brasil. Vamos fazer isso no meio da Amazônia. Vai ter um grito geral. Como mais desmatamento da Amazônia? Que absurdo. Não dá para ficar desmatando a Amazônia assim. É um absurdo. Então vamos fazer isso lá no meio do Cerrado. Beleza. Faz aí no meio do Cerrado. Quem dá bola? Entende? Então, o que acontece? O fato da gente se preocupar tanto com esses outros biomas faz com que o Cerrado fique mais ameaçado. Então ele acaba sendo um bioma azarado. Imagina o seguinte, se o Cerrado estivesse em outro lugar, num país que não tivesse a Amazônia, não tivesse a Mata Atlântica, não tivesse o Pantanal, mas tivesse o Cerrado, a savana com a maior diversidade de árvores do planeta, onde 1/3 das plantas só existe ali, com animais raríssimos que só existem lá, como o lobo-guará. Ia ser uma coisa incrível, vamos todos preservar o Cerrado. Imagina, o problema é que justamente ele está aqui quase competindo na nossa imaginação com a Amazônia, com a Mata Atlântica e com o Pantanal. Por isso que eu digo que ele é um bioma azarado.
Tem mais perguntas. E por que o Cerrado é o coração do Brasil? Bom, o Cerrado é o coração do Brasil por muitos motivos. Um deles é porque a água de 3 das grandes bacias que irrigam o Brasil, que são responsáveis pela água que a gente tem nesse país, elas nascem no Cerrado. Isso quer dizer que se a gente acabar com a vegetação do Cerrado, e a vegetação, a integridade, a manutenção da vegetação, é muito importante para a gente garantir a qualidade da água e a disponibilidade de água. Ou seja, se a gente destrói toda a vegetação, a gente fica com menos água. Existe uma relação direta entre a vegetação e a água. Então, como aqui estão as nascentes dessas bacias hidrográficas, ou seja, os rios, que vão para várias partes do Brasil, se a gente destrói a vegetação daqui, a gente está literalmente matando o Brasil. Então, você pensa no seguinte, o coração, como é que faz? O coração bombeia, né, bombeia o sangue e leva o oxigênio que vai pelas nossas artérias para todos os lugares do nosso corpo, né? Assim funciona. O Cerrado, ele está fornecendo essa água quase como se fosse a coisa que mantém a gente vivo. Água, né? Essencial para qualquer sobrevivência, né? E leva essa água para todo o país. Sem esse coração que está aqui ainda pulsando, apesar de estar tão desmatado, a gente vai ficar numa situação bem mais difícil. Mas também a gente precisa lembrar uma coisa muito interessante, que talvez faça assim, mais sentido até do coração, que é o seguinte: quando a gente pensa como é que funciona, né? O coração bombeia o nosso sangue, né? Leva lá até o pontinho do nosso dedo, até a pontinha do nosso pé. Mas depois o que acontece? Esse sangue volta, né? Ele volta pela veia, ele vai pela artéria, volta pela veia, e aí ele recebe oxigênio de novo, e vai de novo pela artéria, e volta pela veia. Isso acontece também aí nesse caso. O Cerrado, ele vai bombeando essa água por aí. Mas essa água tem que voltar de algum lugar. Como é que ela volta? Como é que a chuva chove de volta no Cerrado? Ela chove de volta no Cerrado por meio dos rios voadores. Os rios voadores são correntes de ar que estão cheias de vapor d'água. Essa chuva que chove aqui no Cerrado depende da vegetação da Amazônia. Como é que isso funciona? O Atlântico, mar, oceano Atlântico, vai evaporando a água. O que acontece com essa água? Ela vira vapor d'água na atmosfera. Aí tem uma corrente, tipo um vento, vai ventando essa corrente cheia de água por cima da Amazônia. Mas o que acontece? A Amazônia está cheia de planta lá. Então ela vai aumentando a quantidade de vapor d'água, as árvores vão liberando mais água para essa atmosfera. Então essa corrente, como se fosse um rio mesmo voador, cheio de água. Quando ele vai passando em cima da floresta, ele vai ganhando mais água, 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 mais água. E ele vai ficando cheio de água, cheio de água. Aí ele bate lá nos Andes. Quando ele bate nos Andes, uma parte chove. Bateu lá, chove, chuva. E aí o que acontece? Chove e alimenta as cabeceiras dos rios da Amazônia. Então as cabeceiras do rio da Amazônia ganham essa água que tinha vindo do Atlântico, tinha vindo da floresta e chove de novo lá. Mas uma parte faz uma curva. Essa corrente que fez essa curva, esse rio voador que fez essa curva, para onde ela vai? Ela vem para cá e chove aqui. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente desmatasse a Amazônia, essa corrente que veio cheia de água do Atlântico, ela não ia ser alimentada pela floresta. Ela ia chover em cima daquele lugar desmatado. Então, a chuva, ela deixaria de chegar lá nos Andes. Ela não choveria mais em cima das cabeceiras dos rios da Amazônia. Os rios da Amazônia iam começar a secar. E essa chuva também não ia chegar mais aqui. Então, esse rio voador funciona como se fosse uma veia. Se a gente joga água para essas bacias, para o país todo, como se fossem umas artérias, os rios voadores devolvem essa água como se fosse o sangue sendo devolvido pelas veias. Mas se a gente desmata, o processo todo colapsa. E aí a gente não tem mais nem água, nem vegetação, nem nada. Quer dizer, é esse ciclo, esse processo que precisa acontecer tanto
a gente não desmatando para os rios fluírem e alimentarem essas bacias, quanto para esses rios voadores fazerem essa água ser devolvida para a gente. Então, esse coração ele tem que pulsar, levando o sangue, mas recebendo de volta. Agora a gente já sabe tudo do coração, que é o cerrado, mas quais são as diversas caras do cerrado? É a minha outra pergunta. Já tá na terceira. Terceira. Pessoa perguntadeira, hein? Fala sério. Mas é porque eu fiquei com muita curiosidade. Eu li o livro, mas e quem não leu? Que vai ficar todo cheio de curiosidade. Então não vou contar não, para ver se as pessoas leem o livro, né? Então, essa pergunta é muito interessante, porque o cerrado, a gente fala assim, cerrado. Mas o cerrado é muitas paisagens diferentes, né? Então, o cerrado, dentro do cerrado, tem floresta também. Floresta mesmo. Que se uma pessoa desavisada, de repente, olhar no meio daquela floresta, vai dizer, gente, estou na Amazônia? Gente, estou na Mata Atlântica? Não, mas o cerrado tem floresta também. O cerrado tem 11 tipos de paisagens diferentes. Tem floresta, tem o que a gente chama de cerradão. O que é o cerradão? É uma quase floresta. Ela tem mais espécies que parecem com a savana, mas tem mais espécies da floresta também. Como se fosse assim uma combinação entre o cerrado, como a gente imagina, que é aquela coisa de mais capim e algumas árvores, e a floresta. Então tem como se fosse uma transição. Mas também tem tem o cerrado, que a gente chama de cerrado mesmo, cerrado senso estricto, que é a vegetação típica de uma savana. Algumas árvores, não muito esparsas, tem bastante árvore, e capim. Tá? Agora, tem umas paisagens que são com menos árvores. E tem umas paisagens com nenhuma árvore, que é o que a gente chama de campo limpo. Então, tem campo limpo, que não tem quase nenhuma árvore. Tem campo sujo, tem algumas arvorezinhas. Aí tem aquele cerrado, que tem uma combinação quase meio de árvores e capins. Aí tem uma coisa que já está mais pertinho da floresta, que é o cerradão. E tem as matas ciliares, as matas de galeria, que são as florestas do cerrado. Mas fora isso, ainda tem outras paisagens. O cerrado tem veredas, o cerrado tem outros tipos de campos rupestres, que tem a ver com a vegetação, com um solo mais rochoso. Enfim, são muitas paisagens. Então, isso acontece não só no cerrado. A gente olha para um bioma, que é um ambiente grande, assim, que a gente diz que tem o mesmo clima, um conjunto de espécies similares. Esse é um bioma. A gente chama de bioma um lugar, podia dividir em várias partes também, mas a gente chama de bioma. No Brasil a gente tem 6 biomas, né? O cerrado é um deles. Mas o que a gente chama de bioma, na verdade, são várias paisagens. A Amazônia também é assim, a gente chama de bioma amazônico. Mas se você for lá, você vai ver que tem uns lugares que a mata é terra firme, é chão. Outras é no meio da várzea, tem água. Outros são campos no meio da Amazônia, que parecem até um cerrado, mas são lá no meio da Amazônia. Então tem muitas paisagens. Essa divisão de biomas é uma divisão que é para a gente poder trabalhar com isso, né? Ter políticas para lidar com isso, ter estratégias de conservação. Mas, na verdade, a gente podia dividir diferente. A gente escolheu dividir o Brasil em 6 biomas, que é a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa. Mas a gente poderia pegar a Amazônia e dividir em 5 biomas. Essa divisão é uma divisão que a gente escolheu, é uma escolha, né? Claro que ela tem características biológicas que justificam ela, mas é uma escolha. Eu vou ler uma parte do livro que eu gostei muito, que está aqui no final, que é O Cerrado é Savana. É campo, é floresta, é sertão, é vereda e é muito mais. Todas essas paisagens fazem parte do cerrado. E o cerrado é tudo isso junto e misturado. O cerrado também mistura uma flora impressionante. Cerca de 12.000 espécies vegetais, com uma fauna que reúne bichos simpáticos, como o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra, exuberantes como o lobo-guará e a onça-pintada, e muitos outros, totalizando 2,5 mil espécies de animais vertebrados. Isso para não falar dos invertebrados. Imagine quantos besouros existem no cerrado. E tem mais uma porção de coisas aqui, porque o cerrado é cerrado, os bichos e plantas do cerrado. Gente, esse livro é a Bíblia do cerrado. Pode-se dizer assim,
que ele é muito legal. Mas a gente tem uma preciosidade aqui no Distrito Federal, que eu tenho certeza que os nossos alunos que estão ouvindo isso gostam muito, porque todo mundo que mora aqui, eu queria que você contasse, que é um tesouro do Cerrado, que é o Parque Nacional da Água Mineral. Então, é impressionante porque muitas das pessoas que moram em Brasília, moram no Distrito Federal, vão para a água mineral, que tem aquelas piscinas incríveis, não sabem que a água mineral é um parque nacional. E o que é ser um parque nacional, né? O que quer dizer ser um parque nacional? A gente tem no Brasil uma lei que diz que existe áreas que a gente precisa conservar para que a natureza ali não seja destruída. Agora vocês param e pensam, né? Se nós humanos, a gente precisa proteger a natureza de nós mesmos, a gente deve estar fazendo alguma coisa bem errada, né? Bem errada. Mas ok. Então a gente, né, já que a gente está fazendo uma coisa bem errada e a gente precisa de fato proteger a natureza de nós mesmos, a gente tem algumas áreas protegidas. Algumas dessas áreas são abertas para as pessoas visitarem e geralmente tem alguma atração bem legal. Então, no caso da água mineral, no Parque Nacional de Brasília, a coisa bem legal são as piscinas de águas naturais. Então, o que acontece? Essas piscinas de água corrente, né? A água chega e vai embora. E é muito agradável, muito legal. Mas o mais importante é o seguinte, é que essa área de visitação do parque, ela é bem pequenininha se você compara com o parque todo. O parque é muito grande, ele tem mais de 40 mil hectares. Ele é a maior ilha de cerrado que tem dentro do Distrito Federal. E isso é importante porque as paisagens do cerrado são muito diferentes. Então, o cerrado que tem aqui no Distrito Federal é diferente do cerrado que tem lá em Minas Gerais, é diferente do cerrado que tem em Goiás, é diferente do cerrado do sul da Bahia, é diferente do cerrado que tem em São Paulo. Então, o que acontece? Conservar esse cerrado do Distrito Federal também é muito importante. Bom, então ali tem essa área de visitação, que é uma parcela pequena do parque, e tem um monte de outros cerrados preservados dentro do parque. Mas tem mais, tem muito mais. A barragem de Santa Maria está dentro do Parque Nacional de Brasília. Todo mundo que prestou atenção na seca, no nosso estresse, no nosso problema hídrico que a gente teve nos últimos anos, a gente fica vendo como é que está o reservatório lá de Santa Maria, já atingiu quantos %? Esse reservatório está dentro do Parque Nacional de Brasília. E isso é uma garantia muito importante para a gente. Primeiro porque uma parte boa das casas, dos domicílios do Distrito Federal recebem água dessa barragem. A CAESB capta a água lá na barragem de Santa Maria. E essa água tem uma qualidade ótima, porque dentro do Parque Nacional, não tem agrotóxico, não tem poluição, não tem esgoto. Então, essa água, ela vem com uma qualidade muito boa. O que quer dizer isso? Que a CAESB não precisa fazer um grande tratamento na água. Adiciona cloro, adiciona sei lá mais o quê, e distribui a água. Mas o que aconteceria se a CAESB tivesse que fazer um tratamento naquela água? Imagina, se o Parque Nacional de Brasília não existisse e a barragem de Santa Maria ficasse no meio de um pasto ou no meio de uma monocultura de soja. O que a CAESB ia ter que fazer? Ia ter que tratar a água. O que ia acontecer com a sua conta d'água? Ia ficar muito mais cara. O Parque Nacional, porque ele conserva aquele cerrado ali, ele conserva as nascentes da barragem de Santa Maria, ele conserva a qualidade da água do Lago Santa Maria e faz com que a gente não tenha que tratar tanto a água que vem da barragem de Santa Maria para as nossas casas. Isso é fundamental, porque a gente não conecta a nossa conta d'água com o Parque Nacional de Brasília, mas tem uma conexão super próxima. Se a gente não conserva os lugares onde a CAESB capta água, a CAESB vai ter que tratar muito mais essa água. E se ela tiver que tratar mais essa água, a conta d'água vai ficar mais cara. Fica a dica, hein? Vamos todo mundo cuidar do cerrado. Adorei, Nilde. Foi um prazer.